Meu nome é Zilda Maria da Silva Mota. Eu moro aqui desde 1978, tenho 62 anos. E quando eu cheguei nessa cidade, a Igreja Católica era bem devagar, os sacerdotes vinham aqui uma vez no mês, mas tinha aqui uma pessoa que se dedicava, rezava, estava sempre presente, que foi o Gediel Tardelli. Ele fez uma diferença na nossa vida. É uma pessoa que servia sempre. Quando o Padre Ricardo chegou, mudou toda a nossa história no ser católico. Ele nos catequizou, nos trouxe coisas novas, nos animou muito. E ele sempre falava a respeito da Semana Santa, né? Antes da Via Sacra, Semana Santa, de uma maneira que era aquilo que eu vivia, que os meus pais sempre me passaram, o valor que tinha a Semana Santa. Ele falou: essa cidade não pode continuar sendo uma cidade praiana, onde as pessoas vêm, se divertem, voltam para suas casas. Nós precisamos fazer a diferença aqui como católicos. E no coração do Padre Ricardo tinha essa proposta de realizar a Via Sacra. Ficamos ao lado dele, porque ele é uma pessoa muito inteligente, decidida naquilo que ele quer fazer. E, lógico, isso nos encorajou muito. E a Via Sacra, para mim, não foi um convite. Ele jogou a ideia e eu continuei com a ideia ao lado dele. E o lugar que eu me encontrei na Via Sacra foi a questão da roupa, do figurino, e era muito grande. Começamos a dar os primeiros passos, mas para coisas pequenas. E, de repente, aquela quantidade de tecido, de roupa, capacete, tudo acontecia na casa de uma pessoa da igreja, a Lida. Ela abriu as portas da casa dela e ali foi o galpão da Via Sacra, né? Ali tingíamos as roupas, cortava, fazia e não tinha hora para terminar. Eu sei que eu chegava em casa assim, 3 da manhã, 4, era tudo muito intenso. O Espírito Santo sempre conduzindo, se rezava, se entregava, se confiava, e o Espírito Santo conduzindo mesmo. Era o autor, o diretor, nós sem experiência nenhuma, sempre ouvindo o Padre Ricardo, o Murilo, também uma pessoa fantástica nas ideias, e tantos outros, né? E nós íamos fazendo coisas que nem se imaginava. E, de repente, como fazer? Começamos a dividir por grupos, cada senhora, cada pessoa que estava ali foi dividindo as tarefas. Uma assumia a roupa dos sacerdotes, outras assumia dos soldados romanos, dos soldados levitas, dos figurantes, e fomos dividindo por grupos, subgrupos, e até hoje eu estou ainda com figurino. Comecei na primeira Via Sacra em 2000, tanto que o nome da Via Sacra foi proposto Via Sacra 2000, e continuamos. E a experiência foi fantástica, porque os meninos que estavam atuando, eles não tinham noção, não sabiam pronunciar, era tantas as dificuldades, e de repente, quando a Via Sacra foi apresentada com eles, como verdadeiros atores, uma emoção muito grande. Até hoje eu fico me imaginando como que eles conseguiram fazer um trabalho tão radiante como eles fizeram. Cada um que atuou foi de uma maneira extraordinária para a primeira Via Sacra. Eu digo que eu fiquei, acho que uma semana, aquela encenação na minha cabeça, cada palco, Palácio de Pilatos, a atuação de Pilatos, a atuação do Nicodemos, do Zera, aqueles primeiros meninos que nós vimos assim, de Jesus, que não conseguia falar quando ele iniciou, e a Marta, professora de língua portuguesa, tentando fazer um trabalho para organizar, né, a pronúncia, e assim, como eles já estavam em palco atuando, foi algo grandioso demais. Até hoje eu agradeço a Deus. Passou-se 1 mês, 2 meses, eu ficava com aquelas falas na cabeça, com tudo no meu coração, é difícil passar. Então foi muito gratificante.